Boa noite, meus irmãos. Então, nós vamos estar dando início à nossa reunião, tá? Estamos aqui na igreja, eu, meu pai, o Bruno e o Misa, que é o responsável por essa noite, de trazer a mensagem. Então, nós vamos estar iniciando a nossa reunião agora, ok? Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui já abertos há alguns minutos e não chega ninguém. O que está acontecendo? É muito triste esse momento, não podermos estar juntos, mas é um momento que nós temos especial para uma meditação da Palavra de Deus. Antes, porém, eu queria informar aos irmãos alguma coisinha. Nesta manhã nós tivemos a notícia bastante desagradável do acidente ocorrido com o nosso querido irmão Elias. Aliás, o Elias é aquele camarada que de vez em quando ele me liga para dizer que me ama. Então é uma pessoa que a gente tem uma profunda admiração e gosta muito, porque ele é do nosso tempo. Ele deve ter minha idade, talvez 2 anos mais velho. Mas ele está ainda internado, só para informação. Mas os médicos acharam por bem, por enquanto, não fazer nenhum procedimento, porque o coágulo que formou na cabeça dele parece que é pequeno, então eles querem ver primeiramente se o organismo absorve isso. Então, absorvendo, não vai haver necessidade de nenhum procedimento. Mas continue a interceder por ele e pela Áurea, que passou a noite inteira no hospital, e deve ser um negócio muito incômodo, e agora provavelmente mais com todo mundo com medo dessa enfermidade. Então, vamos orar para que Deus possa cuidar desses nossos amados irmãos e, dentro da menor brevidade possível, todos nós estejamos juntos, tá bom? E juntos porque tem que acabar logo isso, né? Porque precisamos estar juntos realmente. Aliás, esses dias eu estava ouvindo um desses pregadores de pandemia, e ele dizia que Deus está mostrando um novo modelo de reunião. E eu fui comecei a pensar com os meus botões, que novo modelo de reunião é esse? Modelo de reunião virtual. Ele disse que cria que Deus estava mostrando isso. Mas acredito que Deus já mostrou, tem nos mostrado, e é esse o modelo que Ele quer para nós. Presencial, o contato, a comunhão. Então, dentro de muito pouco tempo, se Deus quiser, nós estaremos todos juntos para nos revermos e glorificar o nosso Deus. Vamos cantar 2 hinos. Irmãos, o nosso modelo que nós criamos, nossa reunião virtual, nossa live, é isso aqui. Eu penso que se estender muito também fica cansativo. Ontem eu ouvi alguns pedaços de uma reunião que ficou quase 2 horas. Até uma reunião presencial de 2 horas é cansativo, imaginem online. Então, se algum irmão tiver alguma sugestão ou algo que possamos acrescentar, comunique a gente. Mas, por enquanto, nós achamos que esse modelo está bom. Um hino e oração, como o Binho sempre faz, uma abertura para algum pedido de oração. E a meditação, que isso é fundamental para nós, tá bom? Mas qualquer ideia, qualquer novidade, comunique com a gente para a gente possa avaliar também. Vamos ver se a gente consegue agregar isso aí, tá bom? Deus nos abençoe. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de
Aleluia, amém. Esses dias em casa eu tenho tentado aprender violão, né, irmãos? Para poder tocar aí, tocar com as meninas em casa. E aí eu entrei num momento de nostalgia. Eu comecei a lembrar de uns corinhos antigos lá, da época do Rubens, da Nice, do meu pai, né? E aí eu peguei me treinando uma música do Luiz de Carvalho. E aí eu e meu pai, a gente passou pro Bruno aqui, a gente vai cantar então. Canta em casa aqueles que lembram aí. Faz o contralto aí, Miss. Miss, pode fazer o contralto aí, tá? Madeiro Lavrado. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu de graça, morrendo na cruz, por mim, por mim. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor. Chegando-se a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, sua fronte sangrava, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde, inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Vamos aproveitar que o Bruno vai orar para nós. Nosso Deus, teu amado Pai, nós te louvamos por mais esse dia, louvamos por estarmos aqui juntos e podendo fazer esse momento, temos essa comunhão juntos, apesar de distantes uns dos outros, mas que o Senhor esteja tocando na vida de cada um, falando no coração. Lembramos mais uma vez do nosso irmão Elias, que eu continuo abençoando, restabelecendo a sua saúde. Lembramos das gestantes da nossa igreja, por esse momento que temos passado
essa pandemia, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma delas, abençoando seus filhos e que possam vir com saúde e trazendo eles em paz e segurança. Te louvamos por tudo, pela palavra que vamos ouvir agora através do teu servo Misael. O Senhor use ele, que ele venha a ser um vaso nas tuas mãos nesse momento, que venha falar não palavras dele, mas palavras que venham do Senhor. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Misael. Boa noite, irmãos. Para falar a verdade, é bem estranho falar daqui, olhando para esse aparelhinho aí, mas é a ferramenta que nós temos nesses dias que nós estamos passando. Apesar de todas essas dificuldades, Deus tem nos concedido tempo, muito tempo. Acho que no começo de tudo isso, nós estávamos, acredito, preocupados nas informações, em como a gente poderia estar transmitindo para alguém uma esperança, uma palavra de esperança, e foi se passado aí, né, muitas coisas erradas, né, as famosas fake news, mas o tempo foi passando e a gente foi vendo que essa pandemia também tem trazido coisas boas para nós, né? Algumas delas é o tempo que nós estamos com as nossas esposas e as esposas estão com seus maridos. Eu acredito que as esposas estão com oração mais fervorosa do que os maridos, né? Porque ficar com uns camaradas dentro de casa há muito tempo, né, gente? A gente está rindo aqui porque a Leia é os joelhos das 6 da manhã às 6 da tarde orando, né? Para acabar logo com essa pandemia. Mas Deus não deu esse tempo de nós também ficarmos reunidos com a nossa família. A gente percebe que passar mais tempo com as pessoas que nós amamos é muito bom, né? Mas deixando as brincadeiras de lado, eu gostaria de trazer um assunto, talvez para uma reflexão para nós esta noite, algo que eu tenho pensado muito, uma reflexão para nós individualmente, mas também coletivamente. Eu conversei com o Zezinho hoje à tarde, a gente ficou um bom tempo aqui no portão da igreja conversando, e uma das coisas que eu falei para ele foi o seguinte, no começo aí eu estava ficando preocupado pela não reunião das igrejas, né, pelo nosso ajuntamento ser desfeito, mas hoje eu estou pensando por um lado positivo e achando que esse tempo tem sido muito proveitoso, talvez para a igreja, para nós pensarmos como nós vamos agir depois que tudo isso acabar. Então, esse é o momento da gente se municiar, da gente se preparar, de preparar as nossas estratégias, porque as pessoas estão perdendo as suas vidas e muitas delas estão indo embora sem conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com vocês apenas o início de um versículo que eu tenho meditado muito, eu tenho lido muito as cartas de Paulo para as igrejas, e um dos versículos que ficou gravado no meu coração, na minha mente, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, e na sua Bíblia ela vai estar dizendo assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Na nova versão transformadora, a palavra diz assim, de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. E o versículo 15, ele vai dizer o seguinte, ele morreu por todos, para os que recebam sua nova vida, não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. E nessa frase, pois o amor de Cristo nos constrange, ou pois o amor de Cristo nos impulsiona, eu gostaria de contar uma história para vocês, que está lá em 2 Reis, no capítulo 6. Ela começa a partir do versículo 8, mas eu gostaria de contar essa história a partir do verso 24. E eu gostaria de apresentar para vocês 3 personagens que aparecem nessa história e utilizar esse seguinte tema. Em tempos de crise, quem é você? Isso para nossa meditação como indivíduo e para nossa meditação também como a igreja do Senhor. No capítulo 6, a partir do verso 24 de 2 Reis, vai se contar a história, então, de um homem chamado Ben-Hadad. Ele é rei da Síria.
esse homem ele vai enfrentar Israel através de uma guerra, e ele vai fazer um cerco sobre Samaria. E através desse cerco, né, esse cerco militar, podemos dizer assim, ele fecha Samaria, ninguém entra e ninguém sai. E quando ele faz isso, a fome, ela impera sobre Samaria. A economia fica abalada. A Bíblia fala que para você comprar uma cabeça de jumento, você pagava muito caro. E o esterco para preparar esse alimento também era muito caro. Então as pessoas estavam literalmente morrendo de fome. As pessoas estavam com sérios problemas. Então aparece o nosso primeiro personagem dessa história, que é o rei de Israel, o rei chamado Jorão. Esse homem, ele estava andando sobre o muro, verificando como estavam as coisas, e a palavra ela diz que uma mulher olha para cima e pede ajuda para o rei. E o rei, ele simplesmente diz o seguinte: se o Senhor não te ajuda, você acha que eu posso te ajudar? E quando ele fala isso, ele não sabe a real situação pelo qual o povo estava passando. Então ele olha de novo para essa mulher e ele diz: me diz o que você precisa, o que está acontecendo. E essa mulher conta, talvez, eu acredito que seja uma das histórias mais tristes da Bíblia. Essa mulher diz para o rei o seguinte: olha, eu combinei com uma outra mulher da gente cozinhar os nossos filhos. Hoje eu cozinhei o meu filho e a gente comeu ele. Agora é a vez dela fazer a mesma coisa. E ela diz que escondeu o seu filho. Quando o rei escuta isso, ele, uma forma de protesto, uma forma de humilhação, ele rasga suas vestes e coloca panos de saco. Mas o que eu gostaria de destacar nessa história, que você pode ler na sua casa, essa história que está em 2 Reis, capítulo 6, é que muitas vezes, em momentos de crise, as pessoas elas agem conforme o rei. O rei, quando ele ouve essa notícia, ele vê a situação pela qual o povo está passando, ele começa a colocar a culpa nas pessoas. O rei começa a ficar nervoso. O rei, ele se sente ameaçado, ele faz ameaça. Ele desconfia de tudo, desconfia de todos. E essa é uma situação bem triste, porque nós também estamos passando por momentos difíceis, momentos de crise econômica, devido a essa pandemia. E eu falo para vocês, irmãos, será que nesses momentos que nós estamos passando, a gente não está fazendo como o rei? Será que nós não estamos parecendo como o rei? A gente reclama de tudo. E muitas vezes nós também perdemos o controle. E devido a essa situação, o rei Jorão, ele não consegue ajudar aquela mulher, a Bíblia não deixa bem claro isso, e ele coloca a culpa no homem de Deus. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, depois que o rei ele manda matar Eliseu, o profeta do Senhor, o homem de Deus, Eliseu, sabendo disso, ele respondeu ao homem que foi lá incumbido de fazer isso, ele diz o seguinte: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Irmãos, qual que é a função do profeta? É anunciar a palavra de Deus. Mas também o homem de Deus, ele avisa sobre o perigo de não acreditar na mensagem do Senhor. Então aparece aqui agora o nosso segundo personagem dessa história, o capitão do rei, o braço cujo rei se apoiava, ou seja, o braço direito do rei. E no verso 2, ele vai dizer o seguinte: porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Meus queridos, infelizmente, nos momentos de crise, muitas pessoas parecem como esse capitão, como esse homem. Acham que sabem de tudo, pensam que são fortes,
e duvidam da palavra de Deus. Cuidado, meus queridos, para não se parecer como esse capitão, como esse homem, porque você pode perder a oportunidade de experimentar as providências de Deus. E qual foi a resposta de Eliseu ao capitão sobre essa dúvida, sobre esse, podemos dizer assim, desrespeito sobre a palavra de Deus? Eliseu diz ao homem: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Essa foi a resposta do profeta Eliseu a esse homem. E se você for ler a história, você vai ver que o fim desse homem foi um fim bem trágico. Ele morreu pisoteado na porta de Samaria pela multidão que estava esfomeada. E agora nós chegamos aqui ao terceiro ponto, sobre o terceiro personagem. E é nesse ponto que eu gostaria de destacar algumas coisas relacionado ao versículo que nós lemos no começo de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14. Aparece agora na história o terceiro personagem. Na realidade, são 4 personagens. São 4 leprosos. Está em 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. E eu vou ler para vocês até o verso 8, até o verso 9, perdão. E diz assim a palavra do Senhor: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e nos deixarem viver. Viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. A história, ela é muito interessante porque nós podemos ver o agir de Deus, o poder de Deus, usando 4 homens, vamos dizer assim, condenados à morte, 4 homens leprosos, homens esses condenados devido à sua doença. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a lepra, no Antigo Testamento, era sinal de pecado. Esses homens, eles estavam condenados à morte. E a Bíblia diz que eles disseram: se a gente entrar em Samaria, a gente morre. Se a gente ficar sentado do lado de fora da cidade, a gente vai morrer. Se a gente invadir o acampamento dos sírios, se eles deixarem a gente viver, a gente pode ver, mas se a gente sair, a gente vai morrer de qualquer jeito. Ou seja, eles estavam condenados, literalmente, à morte. E aqui nós vamos poder ver agora, meus queridos, Deus usando 4 homens para salvar uma nação. Homens pecadores, homens condenados à morte. Muitas vezes, no momento de crise, muitos se parecem como esses homens. Sabem que são pecadores, sabem que estão condenados à morte. Mesmo assim, eles buscam oportunidade e sem medo de se arriscar. Eles têm temor de Deus e pensam no seu próximo. Eles compartilham as boas novas aos que precisam. Eu não sei se vocês estão entendendo ou compreendendo essa história, mas a história ela deixa bem clara que esses homens condenados à morte, quando eles chegam no arraial,
Eles começam a entrar de tenda em tenda, e quando eles entram na tenda, eles comem, eles se alimentam, eles pegam todo o ouro, pegam toda a prata, pegam as vestimentas, eles escondem, eles entram em outra tenda, fazem da mesma forma. Eu pergunto para vocês, eles poderiam fazer aquilo? Claro que eles poderiam fazer aquilo. Mas a palavra de Deus, ela é tão clara, tão objetiva, é tão fenomenal, que esses homens, olham para os outros e dizem o seguinte: olha, isso não está certo. Isso não está certo. Nós estamos comendo, bebendo, nos fartando, juntando riqueza para nós. Mas nós sabemos que existe um povo faminto, um povo que está sedento, um povo que precisa ser alimentado, um povo que precisa ser salvo. E é essa palavra que eu gostaria de deixar para você essa noite. É isso que me fez lembrar dessa história quando eu li 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que diz: o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz, deveria nos impulsionar ao ponto de compartilhar com os outros essa riqueza que nós recebemos. E qual foi a maior riqueza que nós recebemos? É a salvação através de Jesus Cristo. Meus queridos, eu não consigo ficar em casa quieto, apesar de ter que ficar, mas eu não consigo me segurar sabendo do alimento que eu recebi, da fartura que nós recebemos, sabendo que existe um povo faminto, sabendo que existem pessoas que precisam desse alimento. É por isso que Paulo ele vai dizer isso: olha, o amor de Cristo ele nos constrange, porque nós não éramos merecedores desse amor. Nós não merecíamos esse amor. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação eterna. E eu lembro que antes de tudo isso começar, há 5 semanas atrás, todos os domingos estávamos aqui, entrando de tenda em tenda, se alimentando, recebendo essa riqueza. E agora, meus queridos, é a hora da gente compartilhar de tudo aquilo que a gente recebeu. É hora de anunciar as boas novas. É a hora de anunciar o Evangelho. É a hora mais importante, mais do que nunca, porque as pessoas estão morrendo sem conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos refletir nessa história que nós ouvimos essa noite de 2 Reis, capítulo 6. Nós somos agraciados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, nessa noite, transmitindo essa mensagem e dizendo para vocês: compartilhem daquilo que vocês receberam. Compartilhem dessa fartura que você tem na sua casa. Ligue para alguém que você conhece, transmita o amor. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão precisando do pão, da água viva. A pessoa do Senhor Cristo, as pessoas precisam conhecer esse amor que nos constrange. Não dá para a gente se alimentar domingo após domingo e guardar todos esses benefícios somente para a gente. As pessoas precisam conhecer a Cristo. E diante dessa história que nós ouvimos, eu gostaria de terminar e deixar essa reflexão para você. Quem você quer ser no momento de crise? Que você possa pensar nisso e que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, como Ele já tem feito. Amém?